Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o sexto encontro da nossa série sobre virtudes. Nós seguimos com a nossa obra, com a nossa construção. Nós temos a fundação sólida da justiça, nós temos o projeto arquitetônico bem feito da prudência e nós temos, enfim, né, a gente viu no encontro passado essa arte do bem fazer, fazer uma coisa bem feita, com os detalhes, né, com os toques finais que parecem pequenos, mas que, no entanto, são às vezes essenciais para que a coisa realmente fique boa, que é a virtude da temperança. A temperança nos faz equilibrados, serenos, livres, conscientes, nos faz não nos deixar levar pelas emoções, pelos impulsos, embora essas coisas estejam presentes e deem sabor à vida, mas o que determina as nossas ações é, segundo a virtude da temperança, a nossa razão e a fé, enfim, né, aquilo que Deus nos fala na consciência. No entanto, por melhor que seja a fundação, por melhor que seja o projeto e por melhor que seja o trabalho do pedreiro, se o material é de baixa qualidade, a obra não vai durar, como a gente bem sabe por experiência própria. E essa qualidade, vamos dizer assim, essa resistência da obra da virtude é a grande virtude da fortaleza. A fortaleza equivale, de certa forma, à coragem. Não desistir, não se deixar abater, seguir em frente, ter perseverança, enfim, resistir às dificuldades, se comprometer com aquela causa, com aquele objetivo que a gente traçou. Num sentido só humano, só ético, de novo aparecem os problemas filosóficos mais profundos. Por que isso? E em que direção essa fortaleza deve se plasmar, se concretizar? A fortaleza pode muito bem se tornar teimosia, por exemplo. Ela pode ser um reflexo, a rigor, do nosso orgulho. Quantas vezes a gente faz uma coisa errada, tem uma atitude, enfim, né, errônea, as pessoas estão dizendo isso a gente, os argumentos são claros, a gente mesmo interiormente já se convenceu de que aquilo não é o melhor a fazer, mas por orgulho, por teimosia, a gente diz, não, eu sigo adiante nesse caminho e, enfim, assim eu sou, e dá então uma série de desculpas, né, inventa uma série de histórias. Isso não tem nada com a virtude da fortaleza, isso é simples e claramente teimosia, geralmente orgulho, enfim, né, egoísmo. A virtude da fortaleza, para ser uma virtude, precisa de novo ter a luz da fé, adquirir para si o parâmetro e o objetivo maior do bem. Ela se dirige ao bem, ela se dirige ao que é íntegro, ao que é honesto, ao que é bom, no sentido que a nossa consciência nos diz, um reflexo da voz de Deus, enfim, né, dentro de nós. Forte, portanto, não é quem é teimoso, forte não é quem aparentemente, inclusive, né, é violento, fala alto. Isso é a fortaleza do mundo, que é, no fundo, fraqueza. No fundo, essas demonstrações, a rigor, aparentes de fortaleza, são provas de fraqueza nossa. É só quando a gente é fraco que a gente precisa ser violento, que a gente precisa gritar, que a gente precisa, enfim, né, se impor aos outros e aparecer. A virtude da fortaleza se refere exatamente a ter a coragem e a força de se renovar constantemente, no sentido do bem, de se corrigir, de melhorar, de deixar inclusive os outros falarem e nos corrigirem, de realmente estar disposto e aberto ao bem. Eu não sou o centro, de novo, mas o bem é o centro, Deus é o centro. E, portanto, a coragem implica na disposição de, inclusive, se for preciso, passar por sacrifícios, passar por sofrimentos, às vezes, inclusive, passar por solidão, passar por gozações, enfim, né? Não ser admirado, não ser aplaudido, por fidelidade a essa causa maior, que, segundo a fé, é Deus, é o bem, é o direito, é o amor, é a liberdade, enfim. A pessoa corajosa, geralmente, de novo, como a gente dizia no começo, ela é quieta, ela é modesta, ela é justamente humilde,
Esse trabalho da coragem, da fortaleza não é fácil, é um trabalho difícil, exige muito da gente. E não tem nada a ver com procurar ser admirado, procurar. É muito fácil ser forte, corajoso, quando, inclusive, né, meio revolucionário, rebelde, quando a gente sabe que a gente vai ser admirado, que a gente vai ser bem falado, né, que a gente vai ser aplaudido. Isso não tem nada de coragem. Difícil é ser corajoso justamente quando a gente não vai ser admirado, nem bem falado, nem aplaudido, ao contrário, muitas vezes, de novo, gozado e perseguido. A fortaleza nos dá essa perseverança, esse compromisso, essa resistência, vamos dizer assim, no caminho do bem, no caminho do que a gente vê em cada situação ser o direito, ser o bom a fazer. Obviamente que, então, a fortaleza é uma virtude interna, uma virtude moral. Muitas vezes a gente confunde a fortaleza e a coragem com algo externo, pessoa que fala alto, né? Pessoa que é rebelde. Isso mostra, de novo, mais a fraqueza da pessoa do que a sua força. É aquilo que vem de dentro do nosso coração, é aquilo que vem da nossa alma, que a rigor tem influência externa e não o contrário. Os verdadeiros revolucionários são pessoas que tiram de dentro de si mesma, esses são revolucionários para o bem, para as coisas boas, obviamente, né, tiram de Deus, moralmente a força de se opor, de resistir ao mal, por exemplo, político. Vamos pensar, né, nos movimentos de resistência durante o nazismo, durante o comunismo, pessoas que são moralmente convencidas de que aquilo está errado, de que aquilo precisa ser resistido, estão dispostas então a pagar o preço pela sua adesão ao bem. Forte é aquele que transforma, por assim dizer, a dificuldade em bem, que não recorre à violência como forma de argumentação. Por outro lado, que não se põe na defensiva, que não está sempre se desculpando, que não está sempre dizendo que não, na verdade eu fiz isso por aquilo. Não, ele é claro, íntegro, honesto, que não se deixa intimidar. Isso a gente precisa tanto hoje em dia, não se deixar intimidar. Ao contrário, não precisa também ser agressivo, nem se pôr na defensiva, mas não se deixar intimidar. Não sou eu a questão aqui, é o que é certo, é Deus, é o que é bom. Forte é aquele que não age por comodismo, como diz o Papa Francisco sempre, que não age por, enfim, né, parecer bem, por amor às aparências, que não foge da ocasião. Forte é aquele que sabe dizer não. Quantas vezes a gente pensa, né, que a pessoa que diz não é covarde, é fraca, e ela é muito mais forte do que a pessoa que vive, enfim, né, à mercê das coisas que acontecem. Todos nós sabemos disso, que para vencer um vício, para vencer um problema, a gente precisa dizer não a certas situações e a certas, enfim, né, tentações, a certas intimidações. Forte é, portanto, aquele que, em podendo fazer errado, em podendo pecar, em podendo fazer o mal, não faz. Escolhe não fazer. Se ele não pode fazer, bom, então aí não precisa de força. Mas a vida da gente oferece a gente constantemente, a cada dia, essa escolha. Eu posso aqui fazer o errado, eu posso enganar, eu posso mentir, eu posso, enfim, né, ter preguiça, eu posso não agir com amor. E o fato da gente ter a coragem de resistir a isso, de enfrentar isso e seguir adiante naquilo que a gente sabe ser o bem, seguir a nossa consciência, isso é o que faz de nós pessoas de virtude, pessoas de fortaleza. Como ter, no entanto, força para isso, para andar essa segunda milha, para ser bom quando ninguém é bom, para ser honesto quando a gente vive num meio corrupto, para ser justo quando, na verdade, o injusto nos traz, né, muito maiores vantagens, para ser veraz, para ser sincero, quando é muito mais cômodo para a gente inventar desculpas e viver num mundo mais ou menos superficial. Da onde é que a gente tira essa força? Da onde é que a gente tira essa coragem?
A gente percebe claramente que sozinhos da gente mesmo a gente não consegue tirar isso. A gente consegue fazer muito, mas há momentos em que realmente, né, a gente precisa de uma força maior. E aí vem, obviamente, a fé. É só a confiança de que Deus não só existe, não só nos criou, espera por nós, mas está conosco, nos acompanha, nos dá a graça necessária em cada ocasião, é que nos faz, é que fez os mártires, por exemplo, ir até o fim, enfrentar, enfim, né, sofrimentos grandes. E mesmo que não seja um martírio pela fé, um martírio pela bondade, um martírio pelo que é direito, pessoas que morreram, ou que deram a vida, ou que sofreram simplesmente, isso acontece a cada dia, pessoas que perdem o emprego, pessoas que, né, perdem às vezes amizades, porque se mantiveram num caminho direito, no caminho bom, mesmo que a pessoa inconscientemente não saiba, ou não tenha consciência, perdão, de que é Deus que está por trás daquilo. No fundo, toda vez que a gente faz algo bom e algo certo, é Deus que nos dá aquela força. E a virtude da fortaleza é, claro, essencial em tempos de crise. Nós precisamos dela tantas vezes. Quantas vezes na vida a gente tem boas intenções, bons planos, inclusive começou a fazer uma ação muito boa, mas a gente perde a coragem. E, curiosamente, geralmente a gente perde a coragem não porque as dificuldades sejam grandes, isso até é um certo desafio para a gente, né? Enfrentar dificuldades. A gente perde a coragem geralmente porque o nosso orgulho é ferido. O que mais ameaça a gente não é uma coisa, um desafio grande, mas é a gozação, é a solidão, é não ser aplaudido, é ser mal entendido. Isso é o que realmente dói. E a virtude da fortaleza, portanto, de novo a gente vê, é uma força moral, não é uma força externa. É aquilo que nos faz, apesar da gozação, da solidão, do mal entendido, nos mantermos no caminho do bem, da integridade, do que é reto, do que a gente sabe, por exemplo, ser a nossa vocação, a nossa missão, mesmo que isso não seja bem entendido. Como nos dizem os salmos, Deus vai acabar, obviamente, trazendo a nossa inocência à luz do dia. Pode ser que seja nessa vida, pode ser que seja na outra vida. No fundo se descobre tudo, o mal e o bem, eles vêm à tona mais cedo ou mais tarde, mas aguentar firme quando as coisas estão, de certa forma, né, ruindo à nossa volta, exige justamente virtude e exige, sobretudo, confiança em Deus, por Deus no centro da nossa vida. Com essa força dele, a gente pode erguer a cabeça e realmente andar pela vida sem medo. Sem medo não no sentido de que a gente não se sinta, às vezes, ameaçado, ou de que a gente, às vezes, né, realmente não tem essa sensação de medo, mas sem medo no sentido de que o medo não determina as nossas ações, não determina a nossa vida, senão que Deus, o bem, é que determina o que a gente faz. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.